A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Vamos continuar com o tema A Fonte das Promessas, onde temos estudado a diferença entre aquilo que Jesus passou como nosso exemplo, para que nós venhamos a fazer o mesmo pela graça e tendo galardão, e aquilo que Ele passou em nosso lugar, para que nós recebamos gratuitamente os efeitos e não precisemos passar nisso. Hoje nós vamos estudar sobre o nome de Jeová, Jeová Shalom. Em Atos 16:31 diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a sua casa, toda a sua família. Amados, desde a queda os relacionamentos são tensos. Desde a queda vemos ali que Adão começou a culpar a sua esposa e depois foi expulso do paraíso, e também os irmãos começaram a brigar, contender, até um matou o outro. Então, o que vemos hoje, muita discussão, muita tristeza, muito vício, muita frieza, egoísmo, competição. Nós vemos dentro dos lares, muitas vezes, uma guerra civil. Muitas vezes é pai contra filhos, filhos rebeldes, desobedecendo os pais. Pais que não sabem dar atenção, esposas que não submetem ao seu marido, marido que não ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, cobrando o comportamento um dos outros, sendo ásperos, sendo pessoas sem amor. Como diz a palavra do Senhor, que nos últimos dias haveria um tempo em que as pessoas seriam egoístas, amantes de si mesmo, Então nós estamos vivendo um tempo agora onde as pessoas estão impressionadas muito mais com o mundo do que com os valores da palavra. Mas graças a Deus, amados, que a nossa fé está firme e fundamentada na rocha do está escrito, na palavra, Qual que é a fonte das promessas? Por que nós podemos ter certeza que a nossa casa será redimida? Como o Senhor prometeu lá em Deuteronômio 30, 19 e 20, que se nós nos apegássemos ao Senhor, nós iríamos bem e toda a nossa geração. Essa promessa vai até 1000 gerações. A misericórdia de Deus procurando alcançá-los e abençoá-los. É claro que não serão salvos automaticamente por osmose, mas serão uma grande oportunidade, pois como diz que a esposa santifica o marido santifica a esposa, por quê? Porque está sempre em oração, intercessão, procurando dar um bom exemplo, e essa influência que é liberada, através desse canal, pelo Espírito Santo, trabalha nessas vidas, convence. Então fica muito mais fácil numa família onde tem alguém cristão intercedendo para que Deus opere e haja salvação. Então esta é a promessa de Jeová Shalom, de fazer do seu lar um pedacinho do céu. Não desista de orar pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus parentes. Por mais que você ore e eles piorem cada vez mais, creia na promessa que está aqui, onde diz em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a sua família. Em Juízes capítulo 6, versículo 24, fala de Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Portanto, amados, você não terá filho para perturbação, portanto, você não vai precisar ter a tua família destruída se você crer e perseverar. Sabe, a tua fé, ela é o canal através do qual Deus pode te responder, e a tua fé, ela se alimenta, ela nutre, ela está fundamentada na palavra de Deus. Há uma promessa de Deus para você. Aleluia! Você não está tendo pensamento positivo ou desejo que isso fosse assim. Você não está com uma boa vontade ou sonhando isto. Isto Deus jurou, prometeu, Jesus levou na cruz do Calvário toda a inimizade. Então pode crer que isso te pertence. Está no testamento. Isto realmente é herança. Quando você compreende que isto faz parte da morte e ressurreição de Cristo, que isto é o propósito de Deus e que Deus já te deu, foi derramado sobre a tua vida, que essa graça, esse favor está trabalhando para salvar toda a sua família, isto te dá um enorme conforto, encorajamento para prosseguir e ir até o fim. Não desista, irmãos, até o último suspiro, não desista, vá até o fim. Existem pessoas que serão salvas rapidamente, outras vão demorar décadas, algumas serão no leite de dor no último momento. Não sabemos isto, não esperamos isso para ninguém, mas o Senhor sabe como fazer as pessoas mudarem de ideia. O Senhor é poderoso para convencer, como fez com Jonas. O Senhor sabe como transformar uma pessoa soberba, idólatra, rebelde, numa pessoa convertida.
através das suas orações perseverantes, que sobe como incenso diante do trono do Senhor. O Senhor te inclui no processo. Sabe, a graça, ela é toda a responsabilidade de Deus. Deus conhece o fim desde o início. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele já esteve lá no teu futuro, ele sabe como trabalhar nessa situação. Ele tem 1001 soluções aonde você não vê nenhuma saída. Nós não vivemos por vista, mas vivemos por fé, 2 Coríntios 5:7. Então, queridos, Deus nos inclui no processo. À medida que nós vamos nos entregando, Ele vai renovando a nossa mente, nós vamos aprendendo como cooperar no processo. Intercedendo, dando um bom testemunho, sabendo profetizar vida, né? Não amaldiçoando ninguém. Isto é a sabedoria que Deus nos dá para cooperar no processo. Em Efésios 5:22, assim, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Então essa submissão é no Senhor, não é na carne. Se ele pede coisas idólatras, se ele pede para ela beber com ele no bar ou para deixar de ir na igreja, Jesus está acima deste homem. Não é? O que nós vemos sem dúvida é que ela é submissa ao marido como ao Senhor, no Senhor, naquilo que for agradável ao Senhor. Se for ao contrário à Bíblia, ela não vai ser rebelde. Há uma diferença entre submissão e obediência. Submissão é saber falar com respeito, mas obediência é fazer o que a pessoa está falando. Então você não precisa obedecer quando ele te pedir algo pecaminoso ou contrário à palavra. Mas você não precisa fazer isso rispidamente, asperamente, de forma grosseira, de forma irreverente. Não. Você faz isso com submissão, com amor, às vezes calada, sofrendo, e Deus vai te honrar. Porque muitas vezes o marido é ganho pela esposa pelo exemplo, sem palavras. E a mulher sábia edifica o seu lar. Então vemos aqui que a mulher ser submissa ao marido no Senhor não significa que o cabeça dela é o marido na igreja, não. Ele é o cabeça em casa. Mas se ela tem com o Senhor uma vida com Deus, um ministério, ele não é o cabeça dela. O cabeça dela é Cristo, entende? Aí ela deve submissão a Cristo. Naquilo que o marido for mundano, cego, desobediente, ela não vai segui-lo, né? Ela não vai, mas eu tenho que ser submissa ao meu marido. Você deve ser submissa ao seu marido, diz aqui, como ao Senhor, é no Senhor. Se nós vemos que muitas vezes o esposo não tem sabedoria, a mulher pode dar conselho com submissão, né? Como a Sara deu um conselho para Abraão, e Deus diz, ouça sua esposa, porque dessa vez ela tem razão e o que ela está falando é sábio. Então a mulher ajudadora, idônea, ela é muito importante num casamento, é 50%, né? E vemos aqui que muitas vezes o marido oprime. Você me deve obediência, eu sou seu cabeça, você é o meu cabeça em casa. Para tarefas domésticas, para a esposa, sou submissa sim. Agora, ministerialmente, espiritualmente, o meu cabeça, como seu cabeça, deve ser Cristo, né? Se o homem não está sendo guiado por Cristo, ele não é o cabeça da mulher espiritualmente. Ele não é o cabeça, vamos dizer assim, espiritual da casa. Ele é apenas o cabeça fisicamente, humanamente, né? É muito importante nós vermos essa diferença, amados. Porque hoje muitos dizem, o marido é o cabeça da esposa. Sim, da esposa, mas não da vida espiritual dela. Ele não é o cabeça. Ele não decide nada. Quem decide na vida da esposa é Cristo. E se ele estiver na comunhão com Cristo, então ele está na mesma voz, na unidade. Agora, se Cristo falar algo com a esposa e o marido fala o contrário, ela vai seguir a Cristo, porque o cabeça dela é Cristo. Vemos então aqui no capítulo 5, versículo 25, diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Tá vendo? Fica fácil uma mulher ser submissa ao marido que ama ela, como Cristo amou a igreja. Agora, se ele é um cavalo, né? Ela vai sofrer. A Bíblia diz, marido, se vocês forem ásperos com a tua esposa, até a tua oração vai ser interrompida. Às vezes ele pensa que porque ela é submissa, ela vai ser capacho. Deus não fez mulher para ser capacho, para ser pisada, humilhada, desprezada, como se fosse um objeto. Ela é tão ser humano
quanto o homem. Diz que Deus fez a sua imagem e semelhança, macho e fêmea os fez. Então o homem é imagem e semelhança, a mulher também é imagem e semelhança. Como diz em Gálatas, não há macho, não há fêmea, todos são um no Senhor. É claro que na hierarquia da igreja, Deus colocou o homem como cabeça, desde que ele seja cheio do Espírito Santo, certo? Mas isto para a proteção da mulher. Assim como o homem deve proteger a mulher na vida de assalto, como ele sendo um vaso mais forte, então assim ele foi colocado como cabeça. Jesus chamou 12 homens, né? Vemos então que a mulher teve toda a cooperação no ministério e tem o mesmo valor, a mesma unção, a mesma oportunidade. Só não tem título. Nenhum homem deve ter título. A função de cabeça na igreja deve ser do homem. Não há nenhum versículo na Bíblia que coloca a mulher como cabeça de igreja. Não há isto. Quantos cooperaram como Áquila, Priscila? A cooperação do ministério feminino é uma coisa tremenda e importante na igreja. Não temos dúvida nenhuma de que a igreja sem a mulher, ela não vai bem. Porque a mulher, ela é tão importante quanto o marido. E às vezes a mulher se converte mais do que o homem. Portanto, na igreja muitas vezes tem mais mulheres do que homem. Elas são as pioneiras, as que vão para a igreja e ganham sua família, ganham seu marido. É uma coisa linda de ver a sabedoria que Deus deu para a mulher. E ela é tão sábia que ela ainda é submissa. Mas o marido ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Então, uma vida de sacrifício, uma vida de renúncia, uma vida de amor, de misericórdia, de bondade, de atitude, né? Vemos aí que muitos homens não têm amor e outros não têm atitude de dar a sua vida pela sua família. Dar a sua vida não é se matar, não é se entregar ao assaltante, é realmente viver uma vida de renúncia, vivendo cheio do Espírito Santo, trabalhando honestamente, né? Provendo o pão da família. Isso é uma coisa maravilhosa. Vemos aqui em Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao 3, diz assim: Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem e que sejas de longa vida sobre a terra. Que coisa maravilhosa, irmãos. Filhos obedientes, filhos submissos aos seus pais, têm uma promessa de vida longa e saudável. Ó, não encurta a tua vida não. A Bíblia diz em Provérbios que o filho rebelde ele vai encurtar a sua vida. Mas o filho que respeita o seu pai e a sua mãe vai ter vida longa e saudável. Então, olha, essa é uma promessa maravilhosa. Aprenda a responder com educação. Aprenda a submeter os seus pais, porque isso agrada a Deus, dá bom testemunho e ainda tem um galardão na sua vida. Mas por outro lado, diz o versículo 4, e vós pais não provoqueis a vosso filho a ira, né? Cria ele na disciplina, sim, na administração do Senhor. Hoje nós vemos muitos pais que são banana, que deixam o filho mandar em tudo, grita no supermercado, se joga no chão, faz chantagem. Então os filhos se acabam mandando os pais. Isso aí é pecado, deixar a criança chegar nesse ponto, né? Hoje temos uma lei aí que não pode nem uma palmadinha na bunda. Não, irmãos. É melhor isso do que depois essa criança apanhar dos bandidos ou apanhar na sociedade. O pai e a mãe só ama por amor. Não digo espancar, porque isso é crime, né? Espancar os filhos não pode, não. Mas uma palmadinha no bumbum não vai matar criança nenhuma. E os nossos pais e avós faziam isso e não tinha tanta rebeldia como tem agora. Só vê conversando. Ai, querido. E o piá e a menina desobedecendo. Sabe, tem coisa que diálogo não resolve não. A vara é que vai tirar essa estultícia da criança. A rebeldia já nasce da carne. E muitas vezes o que vemos é que tem pais bananas que não corrigem os filhos, ficam aí mimando e depois eles viram bandido, viram tudo a vida torta porque não foram corrigidos. É preciso disciplina, é preciso correção. Mas por outro lado, a correção não pode ser excessiva a ponto de levar a criança à ira, ao desânimo, à depressão. Tem pais que espancam com cinto, batem na cara. Não pode uma coisa dessa, bater na cabeça, dar soco no peito, sabe? Isso é um desrespeito, isso é um crime. Então, a moderação vem de Deus. Se por um lado tem pais que não tem nenhuma disciplina, por outro lado tem pais que são violentos, que batem no seu filho com ira, com ódio. Sabe, nós devemos corrigir, mas com amor, por amor e para o bem da pessoa. Então, quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, até nisso ela tem sabedoria, ó. Ela vai dizer, o versículo está certo, essa é a moderação. Nem um pai banana e nenhum pai cruel, mas sim moderado, que disciplina sim. Que Deus nos ajude, amados,
a termos sabedoria para usufruir dessa promessa de Jeová Shalom e ter uma família abençoada, porque isso nos pertence em Cristo.